O céu cobre, a terra suporta. Tal é a fórmula tradicional que determina, com extrema concisão, os papéis desses dois princípios complementares e define simbolicamente suas situações, respectivamente superior e inferior, em relação aos 10.000 seres, quer dizer, a todo o conjunto da manifestação universal. Assim se indicam, de um lado, o caráter não agente da atividade do céu, ou de Purusha, e de outro, a passividade da terra, ou de Prakriti, que é propriamente um terreno, ou um suporte de manifestação, e também, por consequência, um plano de resistência e detenção das forças ou influências celestes que atuam em sentido descendente. Pode-se, aliás, aplicar isso a qualquer nível de existência, pois se pode sempre considerar, num sentido relativo, a essência e a substância em relação a qualquer estado da manifestação, como os princípios que correspondem. Para esse estado, tomado em particular ao que a essência e a substância universais são para a totalidade dos estados da manifestação. No universal, e vistos do lado de seu princípio comum, o céu e a terra assemelham-se respectivamente à perfeição ativa, Kien, e à perfeição passiva, Kuin. Nenhuma nem outra é, por sinal, a perfeição no sentido absoluto, pois aí já há uma distinção que implica forçosamente uma limitação. Vistos do lado da manifestação, são apenas a essência e a substância, que, como tais, situam-se num grau menor de universalidade, pois só aparecem assim precisamente em relação à manifestação. Em todo caso, e seja qual for o nível em que consideremos correlativamente, o céu e a terra são sempre, respectivamente, um princípio ativo e um princípio passivo, ou, segundo um dos simbolismos mais geralmente empregados em relação a isso, um princípio masculino e um princípio feminino, o que é bem o tipo adequado do complementarismo por excelência. Daí é que derivam de modo geral todos os seus outros caracteres, que são de algum modo secundários em relação àquele. Entretanto, é preciso, nesse sentido, prestar bem atenção a certas mudanças de atributos que poderiam ocasionar enganos e que são, aliás, bastante frequentes no simbolismo tradicional, quando se trata de relações entre princípios complementares. Voltaremos mais tarde a esse ponto, principalmente a propósito dos símbolos numéricos relacionados, respectivamente com o céu e a terra. Sabe-se que, num complementarismo em que os dois termos são considerados como ativo e passivo, um em relação ao outro, o termo ativo é geralmente simbolizado por uma linha vertical e o termo passivo por uma linha horizontal. O céu e a terra são representados também às vezes de acordo com esse simbolismo. Só que neste caso, as duas linhas não se atravessam, como fazem habitualmente, de modo que formem uma cruz, pois é evidente que o símbolo do céu deve situar-se inteiramente acima do da terra. É, portanto, uma perpendicular com o pé sobre a horizontal, e essas duas linhas podem ser consideradas a altura e a base de um triângulo, cujas laterais, partindo da cumeira do céu, determinam efetivamente a medida da superfície da terra, isto é, delimitam o terreno, que serve de suporte à manifestação. Entretanto, a representação geométrica que se encontra com mais frequência na tradição extremo-oriental é a que relaciona as formas circulares ao céu e as formas quadradas à terra, como já explicamos noutro lugar. Relembraremos apenas, a esse respeito, que a marcha descendente do ciclo da manifestação, e isso em todos os graus de maior ou menor extensão em que se possa considerar tal ciclo, indo de seu polo superior, que é o céu, a seu polo inferior, que é a terra,
Ou o que os representa de um ponto de vista relativo, se só se trata de um ciclo particular. Pode ser considerada como partindo da forma menos especificada de todas, que é a esfera, para chegar a que é, ao contrário, a mais determinada e que é o cubo. E poder-se-ia dizer também que a primeira dessas duas formas tem caráter eminentemente dinâmico e a segunda caráter eminentemente estático, o que bem corresponde ainda ao ativo e ao passivo. Pode-se, por outro lado, ligar, de certo modo, essa representação à precedente, encarando nesta linha horizontal como a marca de uma superfície plana, cuja parte medida será um quadrado, e a linha vertical como o raio de uma superfície hemisférica, que encontra o plano terrestre segundo a linha de horizonte. É de fato, em sua periferia ou em seus confins mais afastados, isto é, no horizonte, que o céu e a terra se juntam segundo as aparências sensíveis. Mas deve-se notar aqui que a realidade simbolizada por essas aparências deve ser tomada em sentido inverso, pois, segundo essa realidade, eles se unem, ao contrário, pelo centro. Ou, se os considerarmos no estado de separação relativa necessária para que o cosmos possa desenvolver-se entre eles se comunicam pelo eixo que passa por esse centro, e que precisamente os separa e os une ao mesmo tempo, ou que, noutros termos, mede a distância entre o céu e a terra, quer dizer, a própria extensão do cosmos segundo o sentido vertical que assinala a hierarquia dos estados da existência manifestada, enquanto os liga um ao outro através dessa multiplicidade de estados que aparecem. Nesse sentido, como tantos escalões pelos quais um ser em vias de retorno ao princípio pode elevar-se da terra ao céu. Diz-se ainda que o céu, que envolve ou abarca todas as coisas, apresenta ao cosmos uma face ventral, quer dizer interior, e a terra, que as suporta, apresenta uma face dorsal, quer dizer exterior. É o que é fácil ver pela simples inspeção da figura adiante, onde o céu e a terra são naturalmente representados respectivamente por um círculo e um quadrado concêntricos. Notar-se-á que essa figura reproduz a forma das moedas chinesas, forma que é, aliás, originariamente a de tabuletas rituais. Entre o contorno circular e o vazio mediano do quadrado, a parte cheia onde se escrevem os caracteres corresponde, de modo evidente, ao cosmos, onde se situam os 10.000 seres, e o fato de ela estar compreendida entre dois vazios exprime simbolicamente que aquilo que não está entre o céu e a terra está, por isso mesmo, fora da manifestação. Há, entretanto, um ponto em que a figura pode parecer inexata e que corresponde, além disso, a um defeito necessariamente inerente a qualquer representação sensível. Se só se prestasse atenção às posições respectivas aparentes do céu e da terra, ou melhor, daquilo que os figura, poderia parecer que o céu está no exterior e a terra no interior. Mas é que, ainda aí, não se deve esquecer de fazer a aplicação da analogia em sentido inverso. Na realidade, de todos os pontos de vista, a interioridade pertence ao céu e a exterioridade à terra, e voltaremos a encontrar essa consideração um pouco mais adiante. De resto, mesmo se tomarmos a figura simplesmente como é, vê-se que, em relação ao cosmos, o céu e a terra, pelo próprio fato de serem os limites extremos dele, só têm na verdade uma única face, e essa face é interior para o céu e exterior para a terra. Se quiséssemos considerar sua outra face, dever-se-ia dizer que esta só pode existir em relação ao princípio comum, no qual eles se unificam e onde desaparece qualquer distinção do interior e exterior, assim como toda oposição
e até todo o complementarismo, subsistindo apenas a grande unidade.